Você está sofrendo de ataques de ansiedade, crises de pânico e já chegou à síndrome do pânico? Então você precisa ver esse vídeo até o final, porque eu vou te ensinar a única coisa que você não pode fazer se você quiser se curar realmente da síndrome do pânico e desses ataques que são tão ruins lá dentro, né? Só você sabe, que você não tem nem como explicar para as outras pessoas o que é que você sente. Aquela sensação que parece que você vai morrer. Não é só ataque cardíaco. Muitas vezes as mãos começam a formigar, aquele aperto no peito, aquela angústia que você não sabe de onde vem, o ar que você tenta respirar e ele falta, respiração muito curta. Algumas pessoas chegam a formigar em torno da boca. Claro que a sensação é: acho que eu estou morrendo. E aí você vai lá no médico, faz aqueles exames e não dá nada. Não é assim que acontece? É realmente muito frustrante. É como se você chegasse ali e, ai meu Deus, e agora? Não deu nada, mas você fica com aquela pulguinha atrás da orelha e muitas coisas vão acontecendo na sua cabeça. Enfim, só mesmo quem tem ataques de ansiedade, síndrome do pânico, sabe do que eu estou falando. E esse vídeo aqui, ele é dedicado completamente a você para te ajudar a começar a se libertar desses sintomas que são tão cruéis aí dentro de você. Então eu preciso levar você junto comigo lá pro quadro, ok? Para que eu possa te explicar a única coisa e o porquê você não pode fazer isso se você realmente quer se libertar de uma vez por todas desse monte de sintomas desagradáveis. Então vem comigo. Eu sou o Manuel Augusto, fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse, especialista em psicologia pré e perinatal, em cura e resolução de traumas e estresse pós-traumático, e realmente a síndrome do pânico, né? Os sintomas e crises de ansiedade, de pânico, são extremamente desconfortáveis. Para a pessoa que sente, ela sabe como que é, mas às vezes os amigos ao redor, a família não consegue compreender muito bem o que está acontecendo ali, por vezes chega a achar que é frescura. Bom, pelo menos isso é o que eu recebo nos meus atendimentos individuais, nas minhas vivências, das pessoas que sofrem desse mal. Então eu vou falar um pouquinho o que acontece em partes específicas do seu cérebro, por que é que você sente esses sentimentos, essas sensações e vem esses pensamentos na cabeça tão devastadores, e a única coisa que você não pode fazer para começar a se libertar disso, tá ok? Claro que eu vou te ensinar aí todos os passos completos que você precisa dar, tá bom? Então eu fiz um esboço aqui do cérebro e preciso que você entenda algumas coisas junto comigo, tá? Então o cérebro, né, se isso não parece, deveria parecer, o cérebro a gente vai dividi-lo em 3 partes, tá? Claro que o cérebro é muito mais complexo do que isso, mas nessas partes para você entender e compreender. Existe a parte aqui mais sofisticada do cérebro, que ela é chamada de neocórtex, ok? É a parte mais sofisticada do cérebro, onde nós pensamos, fazemos conta, enfim, raciocinamos em um nível mais elevado. Existe essa parte aqui, que é chamado aqui, ó, de cérebro emocional, ok? Então esse é o cérebro emocional ou sistema límbico, e existe aqui, né, não preciso nem escrever, que é o cérebro reptiliano, o cérebro mais primitivo aqui, vou pôr só uma sigla aqui, ó, o cérebro reptiliano, tá? Que é a nossa parte mais instintiva e mais primitiva, tá? A síndrome do pânico, ela tá focada, né, justamente aqui nesse cérebro emocional. O que acontece com a pessoa está muito focado nessa parte do cérebro emocional. Muitas pessoas relatam o seguinte: de repente elas estão lá muito tranquilas e do nada, ok? Do nada vem aquele sentimento, aquela sensação, aquele desespero ali assistindo TV ou caminhando na rua ou junto com o namorado, o marido, enfim, em algum lugar assim inócuo, tranquilo, e de repente as sensações vêm. As sensações, elas não vêm assim tão de repente. Algo acontece lá em partes mais profundas do seu cérebro. O nosso inconsciente, ele é muito hábil em escanear
o ambiente, em escanear as pessoas, em escanear as situações, tá ok? E ele fica escaneando tudo. Então algo, por exemplo, pode ter passado desapercebido pela sua parte racional, mas ter sido captado inconscientemente e ter ativado essa nossa amiguinha aqui, ó. Essa partezinha aqui, ó, chamada de amígdala do hipocampo, é a responsável por grande parte das sensações que você está sentindo, né? Ela primeiro se ativa antes de todo o processo acontecer. A amígdala do hipocampo, ela tem algumas funções dentro de nós. E calma que eu vou te explicar qual é a única coisa que você não pode fazer, mas para isso você tem que entender esses mecanismos neurofisiológicos que acontecem com você no momento do pânico, tá? Então a amígdala é como se ela fosse um radarzinho assim, escaneando todos os lugares que você entra, todas as pessoas que você conhece, e ela tem algumas funções: preservar a sua integridade física e emocional, certo? Então a amígdala fica lá escaneando: é seguro esse lugar, esta pessoa é seguro o suficiente, estou a salvo o suficiente, essa é uma situação onde eu posso me sentir seguro. Você viu que a amígdala foca na sua integridade física e emocional o tempo inteiro. É como se fosse um radarzinho escaneando pessoas, ambientes e situações o tempo todo. Mas, de acordo com o seu histórico de vida, ok? Com as experiências que você passou desde o útero da sua mãe, lá na infância e por toda a sua vida, muitas informações ficaram armazenadas no seu inconsciente, ok? E elas podem ser desengatilhadas, disparadas no momento que a amígdala se ativa. Você vai entender, tá bom? Então, há muitas experiências que hoje estão muito além da sua consciência, porque muitas pessoas dizem assim: do nada eu comecei a ter crises de ansiedade. Geralmente algo acontece na vida, uma separação, uma briga, a morte de uma pessoa próxima, a perder um emprego, a morte de um bichinho, um trauma, um assalto, algo acontece, uma prova muito difícil na escola, uma situação acontece e dispara nessa tal de síndrome do pânico. Então, arquivos, né, relatórios e vários arquivos que estavam lá desde o momento da gestação e por toda a sua infância, eles são disparados e desengatilhados, tá ok? Como a sua amígdala, algo lá dentro do seu cérebro emocional, percebeu como perigoso, que aquilo pode afetar você de alguma forma, tá? Então eu vou te trazer vários exemplos de pessoas que eu atendi também para isso ficar mais claro dentro de você. Mas essa amígdala, quando ela é ativada, ela percebe algo no ambiente que é perigoso, ela aciona o sistema nervoso autônomo, principalmente no ramo simpático, que é o ramo que ativa, ok? E uma produção de uma bioquímica específica que você vai ver aqui, que é a adrenalina, a noradrenalina e o cortisol, entre outros neurohormônios e neurotransmissores, mas esses aqui são os mais importantes. Esses neurotransmissores aqui são os responsáveis pelo que você sente. O que você sente lá numa crise de pânico é extremamente bioquímico, ok? É a química no seu corpo. Tanto que você sabe, dá 20 minutos, aquelas sensações extremas não se acalmam? Elas se acalmam porque é um estado fisiológico. Por isso que quando você vai fazer um exame lá no médico não constata nada, porque esses níveis aqui já, eles diminuíram, certo? Até a próxima vez que a amígdala for desengatilhada e a pessoa pode entrar na síndrome, que eu vou explicar já já, mas é um estado aqui, ó, de uma bioquímica, o cortisol, o hormônio do estresse, o coração acelerar, formigar as mãos, formigar aqui em volta dos lábios, faltar o ar, é a presença desta combinação de neurohormônios. Porque o seu cérebro aqui, ó, essa parte, a amígdala, enviou sinais para várias partes do seu corpo, detectando algo como muito perigoso, ok? Lembra que a amígdala, ela tenta preservar a sua integridade física e emocional? Mas é perigoso segundo a sua interpretação inconsciente que vem
das experiências que você passou desde o útero da mãe até os dias atuais. Porque, por exemplo, assim, uma síndrome do pânico, uma crise de ansiedade, um ataque de pânico, pode ser desengatilhado quando um chefe põe uma pilha de trabalho em cima da sua mesa. Aquilo não está ameaçando a sua vida, mas a sua mente começa: nossa, se eu não fizer isso, eu vou perder o emprego. Se eu não perder o emprego, como que eu vou cuidar dos meus filhos? Se eu não cuidar dos meus filhos, não pagar o meu aluguel, eu vou morar na rua. Enfim, você começa a divagar em pensamentos, e quanto mais pensamentos e mais medo você vai tendo, você vai ativando essa parte mais e mais, deixando a amígdala do hipocampo hipersensível. E aí ela faz o quê? Ela aciona todo o sistema para produzir mais disso daqui. Você está começando a entender, não é verdade? Eu tenho certeza que você está começando a compreender. Bom, pelo menos eu explico isso a todas as pessoas que eu ajudo com síndrome do pânico. Tem muitas maneiras de nós gerenciarmos não só os sintomas, como explorarmos as causas, essas inconscientes, lá desde o útero até a da infância, até a vida atual, para a gente poder transformar isso e a pessoa não se ativar mais, não acontecer mais aquilo. Mas é muito importante que a pessoa entenda aquilo, porque o que acontece, ok? A pessoa, ela sente aquele medo extremo, tá? Então uma crise de pânico, ela causa aí o que você já sabe. Só que de repente a pessoa começa a ficar pensando e com medo de ter uma nova crise. E o que acontece quando ela tem medo de sentir o medo? Ela começa a entrar na síndrome. Então, quando ela tem medo de sentir aquele medo que ela passou, ela começa de novo a mandar sinais para essa tal de amígdala, e a amígdala começa a produzir exatamente aquilo que ela está evitando, que ela não quer. Então, a única coisa, tá ouvindo bem? A única coisa que você não pode fazer em ataques de ansiedade, em crises de pânico, é sentir mais medo, porque quanto mais medo você sente, mais você está dizendo para essa parte do seu cérebro para se ativar e mais bioquímica vai ser produzida, ok? Em estados que você está mais calmo, se você está preocupado, se você está ansioso, se você está com medo de ter uma nova crise, você está ensinando essa parte a ficar muito sensível e produzir essa bioquímica que é justamente o que vai causar aqueles sintomas que você quer se curar, ok? Então, ter a consciência, porque você vai ser desengatilhado, vai acontecer, não vai parar do nada, tá bom? Enquanto você não explorar aquelas causas lá, mas o primeiro passo para a cura é poder gerenciar os sintomas, né? As sensações. É isso que eu faço com os meus clientes. Quando a pessoa percebe que é só bioquímico, e tem várias técnicas que a gente usa para ajudar a química do corpo se equilibrar, que é muito diferente de remédio, tá bom? Muito diferente de uma pílula, maneiras muito mais saudáveis, imediatas e instantâneas de você controlar a crise, ter o entendimento que é um estado bioquímico, e aí sim nós damos o passo para começar a explorar lá dentro da pessoa as raízes que precisam ser vistas. Eu vou dar alguns exemplos e você vai entender, tá? Então, essa amígdala aqui, ó, tá? Se você é uma pessoa que tem muitos medos, muito ansiosa, fica com muita preocupação pelo futuro, está passando por crises de ansiedade, de pânico, isso está te deixando muito preocupado. E se isso passar por algum tempo, né, algum tempo você praticando isso, e a gente fizer lá exames mais precisos de partes específicas do seu cérebro, a amígdala vai estar mais desenvolvida, ou seja, mais sensível, maior, porque tudo que nós praticamos, né, o nosso cérebro, ele se molda, ele cresce, ele aumenta, porque o cérebro entende que são coisas, né, aquilo que você faz, mais vezes tem muita prioridade dentro de você, tá? E a amígdala, ela fica maior até mesmo de tamanho. Se nós fizermos um exame da minha amígdala, do hipocampo, e só um detalhe, não é essa amígdala aqui não, tá? Porque vai ter gente, eu tirei as amígdalas. Não é a amígdala da garganta, é do sistema límbico no cérebro, tá ok? Então, se nós fizermos, né, esse exame comigo e com uma pessoa que está passando por essas crises já por um tempo, a amígdala dela vai estar muito mais maior, mais desenvolvida, mais sensível do que a minha, ok? E isso não é muito bom, porque a amígdala é como um alarme e esse alarme está meio desregulado. Vou te dar um exemplo. Então eu tinha lá meu carro, tá? E eu tinha acabado de instalar um alarme nele.
E o alarme estava tão sensível que quando passava um ônibus na rua, meu carro estava estacionado na rua, e passava um ônibus ao lado dele, aquele vento que fazia ele balançar um pouquinho, disparava o alarme. Então, o alarme está muito sensível. Precisei levar lá naquele lugar, na autoelétrica, para eles regularem o alarme. Eu quero que o alarme funcione quando alguém realmente vai roubar o meu carro, mas não por qualquer empurrãozinho ou qualquer movimentozinho ele disparar. É a mesma coisa que está acontecendo com você. A amígdala, ela é muito eficiente para proteger você de perigos reais. Por exemplo, se um tigre tiver vindo na sua direção com aqueles dentões e a cauda assim, estática, vindo, querendo devorar você, você vai dar graças a Deus que a sua amígdala vai disparar. O fluxo sanguíneo do seu corpo vai fluir aí para os braços, para as pernas, o seu coração vai acelerar, adrenalina, noradrenalina e cortisol, alerta no máximo, para você ter mais força para correr, ok? E para se defender, para correr e para lutar, ok? Porque as partes aqui do cérebro, essas aqui, ó, mais sofisticadas, o fluxo sanguíneo para essas partes aqui são comprimidos, na mesma proporção que a amígdala entende como perigoso aquilo. Então você não tem pensamentos, você não pensa muito. O seu cérebro mais primitivo, ele está pensando em apenas uma coisa, ele está agindo em apenas um benefício, em uma direção: sobreviva. Mas se é só uma pilha de documentos em cima da mesa, se é um relacionamento que terminou ou várias outras coisas que nem eu vou explicar para você, isso não é um perigo de morte, mas a amígdala começou a entender, começou a ser treinada para isso de forma inconsciente, ok? Então, entrar nesse estado muitas vezes não é nada saudável para a saúde também, ok? Porque níveis elevados de cortisol e adrenalina e noradrenalina não são tão benéficos assim, porque não é só o fluxo sanguíneo que é desligado aqui das partes mais sofisticadas do cérebro. A sua digestão não é prioridade nesse momento, o seu sistema imunológico não é prioridade nesse momento, então essas funções são praticamente desligadas, esses estados começam a deprimir o sistema imunológico, tendo uma grande probabilidade de desenvolver várias doenças. Então tudo que você tem medo, na verdade é o que você está produzindo. A única coisa que você não pode fazer, se você quiser se curar da síndrome do pânico, é ter medo das sensações. Entenda, é fisiológico, tá? E claro que nas sessões com os meus clientes eu dou várias ferramentas, para eles começarem a ajustar essa bioquímica dentro do cérebro e a regular a amígdala, ensinar a amígdala um novo padrão de comportamento, um novo estilo de percepção do mundo, ok? Porque senão ela vai ficar muito sensível e a gente precisa regular esse alarme. Não é falando para uma pessoa num ataque de ansiedade, numa crise de pânico, calma. Ela não vai se acalmar. Por quê? As partes mais sofisticadas estão desligadas. É por isso que quando você tem uma crise, você tem certas reações, você até se arrepende lá na frente. Ok? Passou meia hora, você até se arrepende que você começou a ligar para todo mundo, você estava tão preocupado, com tanto medo que você queria alguém, uma proteção do seu lado. Muitas pessoas se arrependem daquilo porque são reações extremas, porque a sua mente mais profunda, o seu cérebro límbico está interpretando algo como perigo de morte e na verdade é uma situação inócua. Tá? Não tem esse risco. E essa amígdala, o nosso cérebro, na verdade, ele funciona baseado muito em coisas que nós pensamos e imaginamos. Por exemplo, você já sonhou e de repente acordou ofegante, assustado, acordou chorando, acordou parecendo que aquele sonho foi real e todo o seu corpo reagindo a isso? Eu tenho certeza que sim. Mas é um sonho, não é? Não está acontecendo nada, mas você vê como o que acontece aqui dentro pode ser tão real para o corpo? Sim, pode ser muito real para o corpo. Então, o primeiro passo é não sentir medo das sensações. Isso que eu ensino todos os meus clientes até eles conseguirem aprender. Claro que eu vou dando várias ferramentas, tá? Para começar a regular isso daqui. Técnicas de respiração são excelentes para você começar a regular a bioquímica e falar para o corpo e para a amígdala:
calma, tá tudo bem. Tem várias outras técnicas, vários outros métodos e eu vou testando muito com os meus clientes, porque cada um se adapta a uma coisa melhor do que outra, tá? Então assim, não é o que serve para um serve para todos. E o legal é que tem várias coisas como uma bandeja assim de possibilidades, tá? Primeiro passo é esse. Segundo passo, quando o sintoma já está estabilizado, nós vamos, né, buscar as raízes mais profundas. Tem gente que não quer chegar aí, ela só não quer sentir aqueles sentimentos, aquelas sensações extremas e tá tudo bem para elas, né? É claro que isso pode voltar lá na frente, mas agora ela aprendeu a gerenciar, tá ok? Mas tem pessoas que querem explorar causas mais profundas, porque todo sintoma, ele tem um chamado dentro de nós, é um chamado da alma, é algo ali que precisa de bastante atenção. Então, explorar essas causas mais profundas é fundamental não só para mudar esse sintoma, mas para não deixar aquilo que aconteceu lá atrás na vida da pessoa bloqueie ela em outras áreas de forma inconsciente, ela nem perceba e desenvolva de repente outros sintomas. Então eu estava lá naquela sessão com aquela pessoa e eu expliquei tudo isso que eu expliquei para vocês, eu falei tudo e eu estava naquela sessão desenvolvendo alguns recursos para gerenciamento de sintoma, né? Buscando um lugar seguro, dando várias possibilidades para ele. Só que em algum momento, naquele transe hipnótico, naquela meditação profunda, ele se lembrou de algo que aconteceu quando ele tinha 3 anos de idade. Ok? E vieram emoções, claro que ele sabia que aquilo tinha acontecido, mas naquele momento, naquele estado meditativo de ondas cerebrais diferenciadas ou hipnose, como você queira chamar, ele conseguiu se lembrar daquilo e percebeu que tinham emoções ali. Ali naquela sessão eu percebi que ali existiam muitas raízes, passei várias tarefas para ele de casa e numa próxima sessão a gente iria explorar aquilo. A gente continuou na próxima sessão explorando aquilo e a gente foi constatando até ele fazer uma ponte com o que acontece hoje com ele que desengatilha, com o que acontece hoje com ele que desengatilha a amígdala, por exemplo. Olha, essa semana, por 2 vezes, começou aquela crise, eu fiz os exercícios, tudo, não fiquei com medo, mas eu estava lá conversando com aquela pessoa e de repente, do nada, eu falei, calma, não é do nada. E a gente explorando, pôde perceber lá na infância dele, tinha momentos que a mãe gritava muito, que ele apanhou sem saber por que estava apanhando, enfim. E as sensações, quando a gente estava explorando isso, usando algumas técnicas no consultório, o corpo dele reagia muito, né? Então a reação, as mesmas sensações que aconteciam nas crises, a gente estava bem próximo das raízes ali. E ele começou a fazer a ponte, a ligação, ok? Porque aquela mulher ali que ele estava ali naquela reunião, enfim, tinha um tom de voz mais alto, então isso inconscientemente foi o que disparou a amígdala, não é do nada. E tem vários gatilhos, é muito importante identificar os gatilhos, né? Pra gente ir dessensibilizando esses gatilhos e transformando a percepção dessa amígdala. Claro que dentro de tudo isso nós fizemos uma ponte ali, novos significados na mente, todas com o objetivo de dessensibilizar a amígdala. Ele se emocionou bastante e foi tendo muita consciência do que estava acontecendo. Um sintoma nunca é só um sintoma. Eu, particularmente, não acredito em medicação. Não estou falando para você não tomar. Procure ajuda médica. Mas em muitos clientes dá mais trabalho fazer o desmame do que o processo de gerenciamento do sintoma e chegar nessas raízes. E como nesse caso, eu nem estava procurando as raízes ainda com essa pessoa, eu só queria gerenciar o sintoma e ele já chegou lá, ok? E a gente foi trabalhando nisso. Outras pessoas, às vezes o caminho é diferente. A gente vai gerenciando o sintoma antes de chegar nas causas. As causas são diversas, tá? São muitas, então não tem como eu falar para você, ó, um diagnóstico, isso é isso. Mas isso daqui acontece se você está tendo uma crise de pânico, uma crise de ansiedade. Entenda que a síndrome é começar a ter medo de ter medo, né? Então aí você está ensinando essa parte do seu cérebro a fazer exatamente aquilo que você não quer que aconteça, né? Então é até algo paradoxal, tá?
E realmente existem muitas técnicas, muitas abordagens que trabalham nessa bioquímica, são antídotos para essa bioquímica e começam a regular não só a amígdala, mas outras partes e fazer novas conexões dentro do cérebro. Então, sim, existem caminhos, tá? Então era isso que eu queria falar para você. Se você quer se curar de crises de ansiedade, de ataques de pânico, não tenha medo disso. Entenda o mecanismo neurofisiológico por detrás do que está acontecendo com você. Se você quiser ter mais informações sobre os meus atendimentos que eu faço tanto via Skype quanto presencial e das minhas vivências terapêuticas, porque nessas vivências imersivas e intensivas de 3 dias, nós exploramos, né, as causas mais profundas já de cara, ok? Nós vamos muito fundo porque ali eu tenho 3 dias para trabalhar com cada pessoa. E aí também tem que ver se tem ganhos secundários, enfim, é um pouquinho mais complexo que eu não consigo te passar aqui em um vídeo. Se você se interessou e quiser saber mais, né, aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar o WhatsApp da nossa equipe e como entrar em contato conosco, tá? E se você curtiu esse vídeo, se essas informações lhe foram úteis, compartilhe esse vídeo, curte aí, deixe o seu comentário aqui e se inscreva em nosso canal, tá bom? Então eu espero que você tenha desfrutado muito. Mais uma vez eu só vim aqui agregar letras ao seu vocabulário. Aqui é o Manuel Augusto do Núcleo Terapêutico Sinapse e mais uma vez eu me despeço com as minhas 2 frases prediletas. Que tal abandonar os seus limites? Torne-se tudo aquilo que você nasceu para ser. Eu vou ficando por aqui e te vejo na próxima. Os 3 dias que você fica recolhido, naquela pousada, em contato com a natureza, em contato consigo mesmo, é algo maravilhoso, é só estando lá mesmo para entender. Eu consegui ter paz no meu coração, consegui me tratar com muito mais amor, carinho, generosidade, consegui olhar para mim e gostar do que eu estava vendo no reflexo do espelho. Consegui viver minha vida em plenitude, viver aquilo que eu fui designada para ser, feliz, de bem com a vida e contente com aquilo que eu me tornei.